Uns dizem que o cavaleiro do primeiro selo é o anticristo, outros afirmam que é Jesus Cristo. E se eu disser a você que existe muito mais coisa envolvida nesses 4 cavaleiros e cavalos que até então ninguém havia te contado? Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Seu tempo é a sua vida, use-o com inteligência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Tempo Inteligente. Este é o segundo módulo da série Apocalipse Eschaton, a descoberta do fim, cujo título é Os 7 Selos do Apocalipse. Geralmente o que se tem visto divulgado por aí sobre os 7 selos vem da ótica defendida pelos futuristas pré-tribulacionistas. A propósito, no vídeo Apocalipse Eschaton Introdução, já falamos sobre os 3 métodos mais conhecidos de interpretação da linha histórica, que são preteristas, futuristas e historicistas, você se lembra? Além disso, percebemos que há uma ênfase maior nos 4 cavaleiros do Apocalipse, como muitos assim o chamam. Esses cavaleiros e seus cavalos fazem parte do panorama da abertura dos 4 primeiros selos. No entanto, os demais selos não se vê falar muito sobre eles. Atualmente também se vê muito pouco sobre os 7 selos do ponto de vista historicistas. Mas vamos aos textos bíblicos que falam da abertura de cada selo, para conhecermos o que cada um nos diz. Primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Quinto selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Sétimo selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Vamos voltar à imagem dos 4 primeiros selos, onde falam dos 4 cavaleiros e seus cavalos. Você poderá encontrar por aí algumas interpretações sobre quem seja esse ou quem sejam esses 4 cavaleiros mormente, o cavaleiro do primeiro selo, esse do cavalo branco. As 2 teorias mais famosas são, número 1, a teoria dos futuristas pré-tribulacionistas. Esses dizem que o cavaleiro montado no cavalo branco é o anticristo.
Número 2. A teoria da maioria dos historicistas, dizendo que o cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo. Após ter lido sobre o assunto e assistido a alguns expositores de ambas as teorias, concluí o seguinte: os que defendem a teoria que Jesus Cristo é o cavaleiro do cavalo branco o fazem baseado na descrição que é dada de Cristo em Apocalipse 19, a partir do versículo 11, onde se diz o seguinte: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Apocalipse 19, do verso 11 ao 13. No verso 15 é dito: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E no verso 16 diz assim: tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A maioria dos historicistas diz, já que esse cavaleiro do Apocalipse 19 é de fato Cristo e se encontra montado em um cavalo também de cor branca, então o cavaleiro do primeiro selo é Cristo, pois se acha montado em um cavalo branco, usa uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Já os futuristas pré-tribulacionistas discordam dessa ideia e afirmam que apesar do cavaleiro de Apocalipse 19 ser de fato Cristo, porém, o que está no cavalo branco do primeiro selo não é. E citam algumas razões para isso. Vamos conhecê-las. Primeiro eles dizem, bom, apesar que ambos montam cavalos brancos, porém há detalhes no cavaleiro de Apocalipse 19 que no do primeiro selo não fala, como por exemplo, o cavaleiro do capítulo 19 é chamado de Fiel e Verdadeiro, Verbo de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Já o cavaleiro do primeiro selo não é dito seu nome. O cavaleiro do primeiro selo se apresenta sozinho. Já o do capítulo 19 está acompanhado por exércitos celestiais e montando também cavalos brancos e vestes brancas, Apocalipse 19, 14. O cavaleiro do capítulo 19 tem olhos como chama de fogo e usa muitas coroas, Apocalipse 19, verso 12. Já o do primeiro selo não diz nada sobre os olhos e só tem uma coroa. Da boca do cavaleiro do Apocalipse 19 sai uma espada afiada, diz o verso 15, mas nada se diz sobre isso no cavaleiro do primeiro selo. Por essas e outras diferenças, na descrição dos dois cavaleiros, esse grupo afirma que o cavaleiro do primeiro selo é o anticristo, porém personificando o próprio Cristo, um líder mundial que vai enganar a humanidade. Para reforçar sua teoria, os futuristas citam o texto de Paulo, que está em 2 Coríntios 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Bem, basicamente esse é um resumo das duas teorias mais famosas concernente ao cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo. Com respeito aos outros três cavaleiros, a maioria dos religiosos concordam que se trata de calamidades que afetarão a humanidade nos últimos dias. Guerra para o cavaleiro do cavalo vermelho, fome para o cavaleiro do cavalo preto e morte para o cavaleiro do cavalo amarelo. Isso é quase que uma unanimidade no meio evangélico. Porém, vou apresentar a você agora algo diferente sobre esses 4 cavaleiros que talvez você nunca ouviu antes. Está pronto? Pois bem, vamos lá. Se o cavaleiro do primeiro selo é o anticristo ou é Jesus, como as duas teorias afirmaram respectivamente, então temos de admitir que os outros 3 cavaleiros também são pessoas, pois fazem parte de uma sequência e não deveriam ser guerras, fome e morte, pois isso são acontecimentos e não pessoas. Concorda comigo? Outra curiosidade, nos 22 capítulos que formam o livro do Apocalipse, não há nenhum capítulo em que Jesus não deixe pelo menos uma característica do inimigo da igreja ou de quem vai perseguir o povo de Deus, a fim de que sua igreja possa identificar quem seja ele e se preparar. Veja se não é assim. Alguns podem alegar, mas Jesus falou o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E por isso, o anticristo, ele aqui está disfarçado na pessoa desse cavaleiro do cavalo branco. Eu diria que é verdade que Jesus falou isso, que está em Mateus 24, verso 24, só que aqui no Apocalipse, nenhum vilão ou perseguidor do povo de Deus foi permitido ficar escondido, entre aspas, sem uma simbologia negativa que o identificasse. No livro de Apocalipse, Jesus não deixou de mostrar quem eram os perseguidores da sua igreja. Todos são revelados aqui no Apocalipse.
não foi permitido os perseguidores da igreja ficarem sem um símbolo que os desmascarassem, pois Jesus sabia que o Apocalipse seria o último livro da Bíblia, a última mensagem para a sua igreja, e nada ficaria sem ser revelado ao seu povo. Por isso que esse livro é chamado de Apocalipse, que significa revelação, pois, além de revelar ao próprio Jesus Cristo, Apocalipse 1, verso 1, também revela todo o desenrolar do conflito entre o bem e o mal, entre as forças antagônicas dos dois lados desse conflito. Eu vou citar agora alguns exemplos dos poderes que perseguiram ou perseguirão a igreja do Senhor Jesus, e você verá que nenhum deles está sem uma identificação que o desmascare. O dragão vermelho, de Apocalipse 12, verso 3, a primeira besta, de Apocalipse 13, versos 1 e 2, a segunda besta, de Apocalipse 13, versículo 11, que diz, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, no verso 11, o falso profeta, de Apocalipse 16, verso 13, Apocalipse 19, verso 20, Apocalipse 20, verso 10, a mulher prostituta, que é chamada de Babilônia, de Apocalipse 17, todos trazem, e em detalhes, alguma coisa que os desmascaram. E Cristo não deixa nenhum deles ficar sem um símbolo que forneça pistas, a fim de que sua igreja, seu povo, possa me identificar. Por qual motivo somente o anticristo ficaria, digamos, escondidos, sem Cristo ter revelado nenhum símbolo que o identificasse no Apocalipse? Alguém pode até dizer, mas em Apocalipse 13, verso 3, diz que toda a terra se maravilhou seguindo a besta, quando a sua ferida mortal fora curada. E em Apocalipse 13, versículo 12 ao 14, diz que a segunda besta irá fazer com que os habitantes da terra adorem a primeira besta e fará grandes sinais até descer fogo do céu, seduzindo os moradores da terra, ou seja, serão enganados. Tudo isso é verdade, só que o genuíno povo de Deus, sua igreja, não será enganado, pois já conhece os poderes que irão fazer tudo isso em virtude de Cristo ter lhes mostrado nos símbolos do Apocalipse. O que não faz sentido é dizer que o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo é o anticristo, quando a simbologia que Jesus deixou ali implícito nesse símbolo não diz isso. Muito pelo contrário. Apesar de ter poucos detalhes, o símbolo ali diz outra coisa. Que tal então olhar para os símbolos desses cavaleiros e seus cavalos sob um prisma diferente, deixando que a própria Bíblia nos mostre seu significado? Vamos lá? Começando com as cores. Todas as vezes que o Apocalipse faz uso da cor branca, isso significa pureza, ou vitória, ou justiça de Cristo, ou santidade. Vou colocar os textos na tela, mas não vou lê-los um a um para que o vídeo não fique muito longo. Caso você queira lê-los, é só ir pausando o vídeo e ler cada um deles. Temos aí na primeira tela Apocalipse 3, versos 4 e 5 e 3, verso 18. Na segunda tela, Apocalipse 4, verso 4 e Apocalipse 6, verso 11. Nessa próxima tela temos Apocalipse 7, verso 9 e 7, verso 13 ao 14. E na próxima tela temos Apocalipse 19, versículo 11 e Apocalipse 19, verso 14. E também temos o livro do profeta Isaías, no capítulo 1 e no versículo 18. Veja que eu citei 10 versículos do Apocalipse e um de Isaías, e como você pode perceber, o branco é a cor predominante, é a cor usada por Cristo. O branco no Apocalipse é sempre um símbolo de algo que está associado a Jesus, ou de santidade, ou de vitória espiritual, indiscutivelmente. Como é que agora Jesus vai fazer uso de um cavalo branco para simbolizar que o anticristo está conduzindo? Não faz sentido. Vamos agora a outra característica desse cavaleiro, a coroa. Ela é símbolo de realeza e também de vitória. Vou também citar os textos, sem lê-los, e depois você pode ir pausando o vídeo para ler com mais calma um a um. 2 Reis, capítulo 11, verso 12, e 1 Crônicas, capítulo 20, verso 2. Olha a segunda tela. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, e Tiago, capítulo 1, versículo 12. E nessa próxima e última tela temos Apocalipse 3, verso 11 e Apocalipse 14, verso 14. Essa figura de um rei cavalgando com arco de forma vitoriosa é uma figura tirada lá do livro de Salmos. Veja Salmo 45, versículos 4 a 7. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos, tuas flechas afiadas. Olha a referência aqui às flechas. Quer dizer, uma flecha sozinha não funciona, tem que ter o arco. Está referindo-se ao arco também. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações.
O seu trono, o teu trono, melhor dizendo, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros para ungindo-te com óleo de alegria. Posteriormente, os primeiros cristãos aplicaram esse salmo ao Messias, conforme nós vemos aí na tela, o livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 8 e 9. Perceba que a referência de Hebreus diz claramente, mas a respeito do Filho, diz, e aí ele cita os versos correspondentes do Salmo 45. E o Filho aqui, perceba que no livro de Hebreus está se referindo a Jesus, por causa da letra maiúscula no início. Agora que já foi esclarecido que o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo não tem nenhuma simbologia para ser o anticristo, surge a pergunta, quem é ele, afinal? Se prestarmos atenção nos detalhes da mensagem de cada selo, veremos que os 5 primeiros selos, eles se apresentam os seus eventos de forma simbólica, usando ilustrações, enquanto que nos outros 2 últimos selos, os acontecimentos são apresentados sem uso de nenhum símbolo, onde os fatos são narrados de forma bem literal. Partindo dessa premissa, temos que considerar o seguinte, os cavaleiros, dos 4 primeiros selos, bem como as almas debaixo do altar do 5º selo, tudo são simbólicos ali. Também temos que prestar atenção nos detalhes das cores dos cavalos, bem como o que se diz dos cavaleiros e as informações adicionais que os próprios textos nos apresentam. Vamos olhar mais uma vez, agora bem devagar, cada um dos 7 selos com seus respectivos detalhes. No primeiro selo temos um cavaleiro montado em um cavalo branco, tinha um arco e uma coroa. É dito que ele saiu vencendo e para vencer. Já no segundo selo, o cavaleiro está montado em um cavalo vermelho, tinha uma espada e foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. No terceiro selo, o cavaleiro está montado num cavalo preto, tinha uma balança na mão, e João ouviu uma voz que dizia, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. No quarto selo, o cavaleiro está montado num cavalo amarelo. Seu nome era Morte, o inferno estava seguindo, e lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, ou a mortandade, por meio das feras da terra. Ao abrir o 5º selo, João vê as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e estas estavam debaixo do altar. É dito também que cada um recebeu uma vestidura branca. Guarda esse detalhe que a gente vai precisar para o final. No 6º selo e no 7º, como já falamos, ocorrem acontecimentos literais, sem uso de linguagem simbólica, que são um grande terremoto, escurecimento do sol, a lua como sangue, queda das estrelas e o silêncio no céu, lá no 7º selo, cerca de meia hora. No método historicista de interpretação profética, para quem assistiu aquele vídeo da introdução, há uma modalidade chamada recapitulação, e essa é a modalidade mais antiga do historicismo, que, além de utilizar a história como auxiliar para comprovar as profecias bíblicas, também entende que há no livro de Apocalipse algumas profecias que descrevem os mesmos eventos várias vezes, de perspectivas diferentes, ou seja, há várias séries em suas divisões que nada mais são que diferentes quadros do mesmo conjunto de eventos. O princípio é o seguinte, para um mesmo evento histórico pode haver mais de uma profecia. Isso porque devemos atentar para o seguinte detalhe, há boa parte das profecias do Apocalipse que não são sucessivas, você sabia? Mas repetitivas, refluindo mais de uma vez, ou seja, cobrindo novamente períodos já mencionados anteriormente e ampliando o quadro anterior com algo novo, que se acrescenta ao que já havia sido dito. As profecias do livro de Daniel também têm essa mesma característica de refluir. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acredita em coincidência ou providência? O dicionário define coincidência nos seguintes termos: ocorrência de eventos que, por acaso, se dão ao mesmo tempo e que parecem ter alguma conexão entre si. Já providência é uma ação de Deus pela qual Ele conduz os acontecimentos. E se eu disser para você que os 7 selos é uma repetição de um quadro anterior com algo novo acrescentado ao que já havia sido dito? Você quer ver? Como o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, e eu sei que com ele não existe fator coincidência, mas providência, já que ele é onisciente e conhece o fim desde o princípio, foi revelado a João o período das 7 igrejas, com acréscimo de algo mais que não havia sido dito lá nas 7 cartas. Vejamos as semelhanças entre os 7 selos e as 7 igrejas.
O primeiro selo fala de pureza e vitória. Por isso, a cor branca do cavalo e o cavaleiro vitorioso e que sai vencendo e para vencer. Já o segundo selo fala de perseguição e morte. Isso está claro quando se olha a cor vermelha desse cavalo e a espada na mão do cavaleiro. O terceiro selo fala de trevas e escassez. A cor preta do cavalo denuncia a existência de trevas e o detalhe da voz falando sobre o trigo e a cevada diz algo sobre escassez, mas não de pão literal. Aguarda aí. Sobre essa escassez iremos comentar daqui a pouco. A balança é um instrumento que serve para medir, pesar, avaliar, mas, no sentido espiritual, é símbolo de julgamento. Jó, capítulo 31, verso 6, diz assim: Pese-me, Deus, em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. E Daniel 5, 27 diz: Pesado foste na balança e achado em falta. Já o quarto selo fala também de perseguição e morte. A cor amarela do cavalo, o nome do cavaleiro, morte e o inferno o seguindo, não deixa nenhuma dúvida disso. O quinto selo fala de mortos. Esses foram mortos por obedecerem à palavra de Deus e a cada um recebeu uma vestidura branca, que, como já falamos, é símbolo de vitória e justiça de Cristo. Os dois últimos selos retratam acontecimentos literais, como já dissemos, e, portanto, não são simbólicos. Vamos agora olhar as 7 igrejas e ver as semelhanças entre as 5 primeiras igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, e os 5 primeiros selos, que já vimos. Você está lembrado que eu pedi para você gravar algumas características dessas 4 primeiras igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, nos 2 vídeos sobre essas igrejas, no vídeo sobre as igrejas de Éfeso e Esmirna e no outro vídeo sobre Pérgamo e Tiatira? Pois é, eu disse que você iria precisar dessas características depois e agora é a hora. Qual a característica no período da primeira igreja, Éfeso? Pureza doutrinária, isso mesmo, e vitória da fé. Veja que o primeiro selo fala sobre o quê? Pureza e vitória. O período da igreja de Éfeso e seu significado desejável retrata perfeitamente as vitórias que essa igreja teve sob a direção do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, o número de cristãos após o batismo do Espírito Santo e depois, posteriormente, com a conversão de Paulo, cresceu tão vertiginosamente que, segundo o historiador Edward Gibbon, em História do Declínio e Queda do Império Romano, no capítulo 15, nos diz: o progresso do cristianismo não se circunscreveu ao Império Romano, mas a nova religião, dentro de um século após a morte do seu divino autor, havia atingido cada parte do globo, obviamente se referindo ao mundo conhecido da época, chegando a cerca de 5 milhões, só no Império Romano. Já a característica do período da segunda igreja, Esmirna, é o quê? Perseguição da fé. Veja que o segundo selo fala de perseguição e morte. Se você assistiu ao meu vídeo falando sobre Esmirna, deve ter se lembrado agora de que foi nesse período da igreja que ocorreu a maior perseguição contra os cristãos até então. Jamais tinha acontecido isso. Citamos até, você lembra, os nomes dos imperadores Trajano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano, aquele do Edito de Nicomédia em 303 e que decidiu exterminar o cristianismo da face da terra. Decreto esse que foi seguido pelos seus colegas Maximiano, Galério e Constâncio Cloro. A perseguição durou 10 anos e só cessou com o Edito de Milão, assinado por Constantino em 313. Está lembrado? Você acha que o cavaleiro com espada e seu cavalo vermelho, aqui no segundo selo, foi mostrado por Cristo por mera coincidência? Não, meu amigo. Jesus jamais faria isso porque ele já sabia sobre o que estava falando. Estava se referindo às perseguições do período de Esmirna. Com ele, lembre-se, não há coincidência, mas providência, pois ele conhece o fim desde o princípio. Agora presta atenção no terceiro período da igreja, Pérgamo. E nota as semelhanças com o terceiro selo. Qual a característica que destacamos nesse período de Pérgamo? Foram 2. A fé é comprometida e o namoro da igreja com o Estado, isso mesmo. Após o imperador Constantino ter assinado o Edito de Milão em 313, cessando as perseguições contra os cristãos lá na época de Esmirna, no período anterior, a igreja cristã cai nas graças do Estado romano e passa a ser igreja imperial, ou seja, ela agora é elevada à categoria de igreja do Estado romano. Os imperadores passam a ter predomínio na igreja e, paulatinamente, sua identidade passa de igreja cristã para a igreja pagã, pois o paganismo ingressa com toda a força no seio da igreja outrora cristã. Daí porque Cristo tem dito na carta a essa igreja que ela habitava onde estava o trono de Satanás. Você se lembra lá em Apocalipse 2,13?
que já explicamos no vídeo correspondente a esse período das 7 igrejas. O curioso é que nesse terceiro período da igreja, Pérgamo, as perseguições cessaram, porém, as trevas espirituais ingressaram na igreja, tal qual a cor negra do terceiro cavalo do terceiro selo. Isso estava denunciado já. Perceba. Você acha isso coincidência? Não, meu amigo, se você chamar isso de coincidência é porque não quer enxergar a verdade que Jesus está querendo mostrar aqui. Agora vamos analisar um detalhe muito importante nesse terceiro cavaleiro. Ele trazia uma balança na mão. Já falamos que a balança é um instrumento que serve para medir, pesar, avaliar e no sentido espiritual é símbolo de julgamento, que aqui denota a interferência do imperador atuando como juiz nas questões tanto da igreja como do Estado, tentando equilibrar essa balança aí, entre aspas, onde duas comunidades, pagãos e cristãos, receberiam sua proteção e influência simultaneamente, já que o cristianismo, para Constantino, era uma grande força para suas manobras políticas, tanto é que oficializou o cristianismo como religião do Estado. O exercer dessa autoridade na igreja foi notório, desde o imperador Constantino até o imperador Justiniano, aquele que entregou a mesma autoridade judicial ao bispo de Roma, como veremos no próximo selo. Como eu havia dito antes, vamos falar agora daquela voz que João ouviu falando de trigo e cevada e sobre a escassez. A voz dizia assim: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, verso 6. Na parábola do semeador e na parábola do joio, ambas localizadas no capítulo 13 de Mateus, o trigo é símbolo do evangelho puro, da palavra de Deus e também do povo de Deus. 1 denário era o salário normal que um trabalhador recebia por um dia de trabalho. Na época do Império Romano, a cevada, alimento parecido com o trigo, porém bem mais barato, era consumida pelos mais pobres e a plebe, enquanto que o trigo, um alimento bem mais caro, era consumido pelos nobres. Uma medida de trigo era o equivalente a aproximadamente 650 gramas. 3 medidas de cevada chegava a quase 2 quilogramas. Se fosse em tempos normais, com 1 denário, um trabalhador conseguia comprar 24 medidas de cevada na sua época, mas aqui na profecia do terceiro selo, esse dinheiro só dá para comprar 3 medidas de cevada. Ou, se não quiser comprar a cevada e preferir o trigo, com 1 denário se comprava só 1 medida de trigo. Aqui nesse terceiro selo se vê claramente que há uma escassez de alimento. É claro que pode ser isso alimento físico, contudo, a maior fome que se evidencia nesse contexto de trevas espirituais pelo qual a igreja estava passando era indubitavelmente a fome espiritual, já que nesse terceiro período da igreja, Pérgamo, as trevas espirituais tomaram conta da igreja e o trigo, evangelho puro e nutritivo, era escasso e fora substituído pela cevada, doutrinas pagãs, esse alimento de baixo valor nutritivo espiritualmente falando. Ou seja, as doutrinas pagãs eram ministradas aos fiéis na igreja. Os ensinos e tradições dos pais da igreja substituíram o puro evangelho de Cristo. Vamos falar sobre a voz ter dito para não danificar o azeite e o vinho, ainda no terceiro selo. O azeite ou óleo, além de se usar para preparar alimentos, era usado também como combustível para manter acesas as lâmpadas daquela época que não eram nada parecidas com as lâmpadas de hoje. A lâmpada incandescente só surgiria em 1879 com Thomas Edison, você se lembra? O azeite também era usado para ungir os reis. Você encontra isso em 1 Samuel 10, verso 1, onde o profeta Samuel ungiu o rei Saul. Praticamente toda a comunidade evangélica também sabe que, na linguagem espiritual, o azeite é símbolo do Espírito Santo, como é ilustrado na profecia de Zacarias 4, verso 2 a 6, também na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, versículos 1 a 13. O vinho é símbolo do sangue de Cristo. O próprio Senhor Jesus usou essa ilustração lá na Santa Ceia, em Mateus, no capítulo 26, versículos 27 ao 29. A expressão não danifiques o azeite e o vinho, aqui no terceiro selo, significa dizer que, mesmo com a escassez do evangelho puro, a palavra de Deus, e haver fome espiritual realmente nesse período de Pérgamo, o Espírito Santo não seria afetado, ou seja, não seria danificado nos corações sinceros dos fiéis, e o sangue de Cristo continuaria sendo o único meio capaz de purificar o homem dos seus pecados. Vamos ao quarto período da igreja, Tiatira, e ver as semelhanças com o quarto selo.
Qual foi a característica que eu pedi para você guardar desse período de Tiatira? Está lembrado? Isso mesmo, a fé é morta, entre aspas, figurativamente falando. O casamento da igreja com o Estado. Esse período foi marcado com sangue pela Igreja Católica, a começar pelo massacre contra os valdenses, você está lembrado? Se você assistiu ao meu vídeo sobre Pérgamo e Tiatira, vai se lembrar. Se não assistiu, depois você dá uma olhada lá no canal Tempo Inteligente e assiste. A cor do cavalo, o cavaleiro, seu nome, morte, dispensa comentários. Está muito claro. No período da abertura desse quarto selo, que corresponde ao quarto período da Igreja Tiatira, o Papa estava com toda a autoridade e instituiu o Tribunal do Santo Ofício, está lembrado? Conhecido como Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, deveria se chamar demoníaca Inquisição, pois Satanás, usando a Igreja Católica, deitava e rolava com as perseguições, torturas e mortes aos milhares em cima dos cristãos. Você ainda acha que é coincidência ou por acaso que a mensagem desse quarto selo, trazendo a figura desse cavaleiro, está justamente em correspondência com o quarto período da história da Igreja de Cristo? Não, meu amigo, Jesus ilustrou perfeitamente a mensagem desse quarto selo, fazendo jus aos crimes cometidos pela Igreja Católica contra os seus servos, que eram torturados, queimados, mortos sem dó e sem piedade. Vamos ao quinto selo e ver as semelhanças com o quinto período da Igreja, Sardes. Vou mostrar algo que parece uma grande coincidência, mas não é. Perceba que uma das promessas e recompensas que Jesus faz ao vencedor nessa carta a Sardes é justamente que o vencedor receberá vestiduras brancas. E mais, de todas as 7 cartas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Sardes é o único período em que essa promessa é feita do vencedor receber vestiduras brancas. Muito coincidentemente, ao abrir o quinto selo, João vê debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e cada um recebe o quê? Vestiduras brancas. Não é muita coincidência? Não, meu amigo, é providência. Jesus sabia que a abertura desse quinto selo corresponderia ao mesmo período da quinta igreja, Sardes. E apesar de ser o período da Igreja da Reforma protestante, as perseguições papais ainda continuaram até o Papa Pio VI ser preso por tropas de Napoleão Bonaparte e seu general chamado Berthier em 1798. Os servos de Deus que estavam vivos no período de Sardes queriam justiça. E como as profecias do Apocalipse têm essa característica de refluir, como já falei, Jesus mostra o mesmo período de Sardes aqui nesse quinto selo, ilustrando esse pedido de justiça com as almas debaixo do altar clamando. No sexto e sétimo selos, como já falamos anteriormente, ocorrem acontecimentos literais e não há nada de simbólico aqui. Sob o sexto selo há um grande terremoto, escurecimento do sol, a lua fica como sangue e as quedas das estrelas. Ao ser aberto o sétimo selo, ocorre o silêncio no céu, cerca de meia hora, e isso acontece em virtude de todos os anjos acompanharem a segunda vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Obviamente o céu vai estar vazio quando isso ocorrer. Só lembrando que a perseguição dos 1260 anos da Igreja Católica sobre os cristãos começou no quarto selo e se estendeu até o quinto selo. E sobre esse extenso período de perseguição, Jesus já tinha se referido lá no sermão profético, quando ele disse: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Mateus 24, verso 29. Sobre esses sinais da volta de Cristo, falaremos em outra ocasião. Bem, chegamos ao final desse módulo onde falamos sobre os 7 selos do Apocalipse. Espero que você tenha apreciado e, se ainda não é inscrito no canal Tempo Inteligente, se inscreva. Não paga nada e é tudo de graça e você será avisado todas as vezes que eu publicar um novo vídeo. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida lá no símbolo do polegar e se achar que o assunto irá ajudar outras pessoas que você conhece, compartilhe o vídeo. Hoje não vou anunciar o próximo vídeo, como tenho feito das últimas vezes. Será surpresa. Forte abraço, fica com Deus e lembre-se, seu tempo é a sua vida, use-o com inteligência. Procure usar os dons que Deus te deu, principalmente seu tempo de vida, para anunciar que o nosso Senhor Jesus, o autor da vida, está voltando.